O sistema falhou. O CEO entrou em desespero, até que a filha da faxineira salvou uma multinacional. O dia começara como qualquer outro, no arranha-céu reluzente da Tecnova, uma das maiores multinacionais de tecnologia da América Latina. As luzes brilhavam intensamente, refletindo a ambição nas janelas de vidro. No entanto, dentro da sala de reuniões, um clima pesado se instalava. Hugo, o CEO confiante e sempre no comando, tinha a expressão de alguém que vira um fantasma. Ele olhava a tela do projetor, onde gráficos vermelhos pululavam como um pesadelo à vista. O sistema, que ele acreditava ser inabalável, tinha falhado. Havia algo maligno no ar. Os rumores sobre vazamentos de dados corriam como fogo em palha seca. Os investidores estavam em desespero. O telefone de Hugo tocava incessantemente. A cada chamada, uma nova voz desesperada, questionando a integridade da empresa. Em poucos minutos, sua reputação, construída em anos de trabalho e inovação, estava desmoronando. Um nó se formou em sua garganta. Enquanto isso, nos andares inferiores, Clara, a filha da faxineira, passava as horas entre baldes e esfregões. Ao invés de se abalar com as dificuldades, ela sempre mantinha os olhos em cada canto da empresa, notando detalhes que outros ignoravam. Os gerentes caminhando apressados, a conversa baixa sobre economia de custos, e ela, sempre atenta ao mundo da tecnologia, sonhando com um lugar entre os grandes. Em um momento de pura curiosidade, Clara decidiu explorar uma área restrita, atraída por um zumbidozinho peculiar. A sala estava trancada, mas o acaso lhe sorriu, uma chave deixada ao alcance das mãos. Dentro, computadores antigos e uma tela piscante revelavam um padrão estranho. Ao investigar mais a fundo, seu coração disparou. Uma sequência de dados parecia indicar uma sabotagem interna. Uma análise que poderia mudar tudo. Quando Hugo soube, pensou. Mas, em meio aos gritos de socorro da sua equipe e à crescente pressão dos executivos, ele não teve escolha. Ele era um homem de ação e desejava mais do que nada resgatar a sua empresa. Reunidos em uma sala pequena e abafada, Clara falou com uma voz que misturava ansiedade e esperança. Hugo escutava, ainda cético, mas fascinado pela profundidade dela. Enquanto isso, nas sombras, as figuras de poder na empresa observavam tudo. Eles não ficariam felizes com a aliança inusitada entre o CEO e a filha da faxineira. O medo do que poderiam perder era palpável. Com o tempo correndo contra eles, Clara e Hugo estavam prestes a cruzar uma linha que mudaria tudo. As revelações do passado humilde dela e as batalhas silenciosas de sua mãe, uma faxineira que lutara para sustentar a filha, começaram a se entrelaçar no cenário caótico da empresa. Clara não era apenas uma ajudante nos bastidores. Ela era a chave para a salvação. Enquanto Hugo enfrentava os execs que queriam calar, a pergunta pairava no ar: até onde estariam dispostos a ir aqueles que queriam manter o controle? E qual seria o verdadeiro preço para Clara e Hugo nessa batalha? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições, sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O clima na sala ainda era de tensão palpável. Hugo e Clara estavam sentados em torno de uma mesa pequena, rodeados de papéis espalhados e olhares cautelosos. Cada palavra que Clara soltava fazia o quê? Ela tinha uma perspicácia que muitos em sua carreira nunca tinham percebido. Mas assim que ela começou a articular sua descoberta, o telefone de Hugo tocou novamente. Ele hesitou, mas não poderia ignorar.
era a chefe de segurança da empresa, Clara. Ela estava em pânico. Hugo, você precisa voltar. É urgente. A voz dela tremia, e algo em seu tom fez Hugo sentir um frio na barriga. Desculpando-se rapidamente com Clara, ele saiu da sala, correndo pelos corredores como se estivesse sendo perseguido. A atmosfera estava carregada, e um sussurro de preocupação ecoou entre os funcionários. Quando ele chegou ao departamento de segurança, o clima era desesperador. Clara, a chefe, estava à sua espera, suando e ofegante. Hugo, temos um problema muito maior do que pensávamos. Ele a encarou, tentando manter a calma. O que você quer dizer com isso? Com um gesto apressado, Clara apontou para a tela do computador. A imagem mostrava um fluxo de dados vindo de um servidor secreto. E à medida que os detalhes se tornavam visíveis, o rosto de Hugo empalideceu. Ele reconheceu alguns nomes ali. Essas são pessoas da nossa equipe? Sim, disse Clara, com uma mistura de horror e indignação. Eles estão envolvidos em uma trama de corrupção e vazamento de dados. Não é apenas sabotagem, é traição. E você não vai acreditar. A porta se abriu abruptamente. Um grupo de executivos, incluindo o CFO, entrou, seus rostos repletos de determinação. Hugo, precisamos resolver isso agora. Já foi tudo reportado para a imprensa. Precisamos de uma estratégia de contenção. Hugo estava atordoado. O caos se intensificava e tudo que ele investira no controle da situação estava se desfazendo aos poucos. Ele olhou para Clara e percebeu que ela tinha algo a dizer. A esperança brilhou nos olhos dela, mas a tensão era intensa. Hugo, eles não querem que você saiba. E naquele momento, todas as luzes se apagaram. O silêncio tomou conta da sala. Alarmes começaram a tocar e uma sirene soou ecoando por todo o andar. Todos entraram em modo de combate. Hugo viu os rostos se contorcerem em confusão e medo, mas ao mesmo tempo, uma certeza se instalou dentro dele. Ele sabia que nenhuma pessoa comum, como Clara, com quem tinha estado nos últimos dias, poderia criar um plano de ação. Clara, onde você estava ontem à noite? Um peso tomou conta da atmosfera. A expressão dela congelou. Eu estava em casa. Por quê? A voz dela estava agora nervosa, porque recebemos uma informação. Alguém estava lá fora observando. Você viu algo? O nó na garganta dela se apertou, mas eu prometi para minha mãe que não falaria sobre. Ele tinha um olhar sombrio e um sorriso perturbador que falava muito. Parece que vocês descobriram um segredo. Infelizmente, não posso deixar vocês saírem com isso. E, antes que alguém pudesse reagir, ele puxou um dispositivo e, em um segundo, a tela que mostrava as evidências agora estava em branco. Tudo o que haviam descoberto estava prestes a desaparecer, e com isso, um novo mistério se abria. Quem era realmente aquele homem e que segredos ele protegia? Hugo e Clara se entreolharam, a adrenalina disparando. O que mais havia por trás disso? A verdadeira traição estava muito mais perto do que eles imaginavam. Hugo estava paralisado, o suor escorrendo por sua testa, enquanto o diretor de olhar sinistro se adiantava, bloqueando a saída. As palavras ficaram presas em sua garganta quando ele viu a verdadeira face da traição. Clara estava tão pálida quanto uma folha de papel. Tinha a boca entreaberta, quase sem fôlego. O grupo de executivos, que antes parecia tão unido, agora se fragmentava em olhares nervosos. O clima estrondoso da sala vidrava com a intensidade do momento. Você não sabe o que está prestes a acontecer, Hugo, disse o diretor com um sorriso frio, muito mais ameaçador que qualquer grito. Esse sistema todo é muito mais do que você imagina. Você não está apenas... Antes que Hugo pudesse processar tudo, a tela do computador piscou e começou a carregar novos dados. As imagens foram surgindo uma a uma e, para seu horror, Hugo reconheceu rostos. Executivos que ele considerava amigos, pessoas com quem jantava, estavam ali, revelando suas verdadeiras cores. O diretor relutava em deixar que o caos se instalasse. Eles estão tramando uma espécie de golpe interno. Um golpe para que eu assuma o controle total da Tecnova. E você, meu caro, é apenas um peão.
uma figura decorativa nas peças do tabuleiro. Sua voz aprofundou, finalizando a revelação com um tom triunfante. Hugo, em choque, olhou para Clara, buscando algum sinal de que o que estava acontecendo era um pesadelo. Mas ela estava paralisada, olhando fixamente para a tela, registrando cada palavra. "Clara, você está bem?" Hugo perguntou, tentando entender como sua vida havia se tornado um labirinto de traições. Quando ela finalmente virou a cabeça para ele, o pânico se transformou em: "Hugo, minha mãe sempre disse que existem segredos que podem mudar tudo. A única razão pela qual eu estava na empresa ontem à noite é porque eu não sou apenas a filha da faxineira. Eu sou a verdadeira herdeira da Tecnova." As palavras dela cortaram o ar como uma faca afiada. Hugo recuou um passo, mal acreditando no que acabara de ouvir. "O que você está dizendo? Isso não pode ser verdade." A tensão crescia a cada segundo. Meu avô era um dos fundadores. Ele me deixou um legado, e esses executivos sabiam. Por isso eu nunca fui apenas uma faxineira aqui. Eles queriam me manter longe para que o plano deles pudesse se concretizar. Do outro lado da sala, os executivos começaram a murmurar, as expressões deles misturando a raiva com o medo. Era como se um novo jogo estivesse prestes a começar e agora todos estavam no tabuleiro. "Mas por que você nunca me contou?" Hugo a interpelou, sua mente tentando absorver tudo. Como ele deixou passar isso? Como ele pôde confiar em alguém que escondia uma verdade tão colossal? "Porque eu precisava ter certeza. Eu estava reunindo provas. A sabotagem que você viu é apenas a ponta do iceberg." Clara olhou com fervor nos olhos de Hugo. "Você e eu, nós temos que nos unir contra eles. Eles querem destruir a Tecnova e com isso destruir nós dois." A sala inteira parecia respirar suspensa, enquanto a realidade de Hugo mudava. Era tudo um grande jogo e ele era um peão que estava prestes a se converter em um jogador. Mas, ao mesmo tempo, havia um mistério insuportável pairando no ar. Ele agora tinha que decidir em quem confiar, enquanto Clara revelava a verdadeira batalha que iriam enfrentar. No entanto, tudo escapou do seu controle quando um forte barulho ecoou do fundo do corredor. Uma equipe de segurança invadiu a sala, armada e em alerta. Eles não estavam ali apenas para proteger, mas para silenciar. A tensão cortou o ar. Hugo olhou de relance para o diretor, que havia se tornado um inimigo, e então para Clara, que segurava a chave para a verdade. Agora, mais do que nunca, a luta pela sobrevivência começava, e nem ele, nem Clara sabiam a que custo. "O que eles estão fazendo aqui?" Ele sussurrou, o coração acelerando. Era o início do fim, ou talvez, como ele sentia, o começo de uma nova destruição. O que poderia acontecer a seguir? Quais segredos ainda não tinham sido revelados? A verdadeira batalha estava apenas começando. Hugo estava paralisado, o suor escorrendo pela testa, enquanto a equipe de segurança invadia a sala, armada e em alerta. O clima estava denso e a tensão vibrava. Aquilo não era apenas um momento de caos, era o colapso de um mundo que em poucos minutos virou de cabeça para baixo. "Tudo bem, Hugo?" Clara sussurrou, tentando manter a calma, mas seus olhos denunciavam o pânico. Ele nem ao menos respondeu. O diretor sorria, como se estivesse satisfeito com o desenrolar dos eventos. "Acho que você não percebeu, mas seu tempo aqui pode estar se esgotando." "Vocês não vão fazer nada", disparou Hugo, tentando recuperar um pouco de bravura. Mas quando olhou para a equipe de segurança e viu o ódio frio em seus rostos, sentiu uma onda de desespero. "Clara, precisamos sair daqui." No mesmo instante, os homens começaram a avançar. Um deles levantou a arma e Hugo sentiu um nó na garganta. Ele viu os rostos dos executivos apavorados e a ironia da situação o atingiu como um soco. Aqueles que confiava eram os que mais temiam a verdade. "Infelizmente, a sua vida também pode chegar ao fim, Hugo. O que você e Clara descobriram não pode ser revelado", disse o diretor, seus olhos cintilando de uma forma que fazia o sangue de Hugo ferver. Não havia saída. Mas no instante em que tudo parecia sem esperança,
algo inesperado aconteceu. Clara, com um olhar determinado, deu um passo à frente. O que ela fez a seguir, ninguém esperava. Em um movimento rápido, puxou de dentro de seu casaco um pequeno dispositivo e o pressionou em um só golpe contra a mesa. "O que você fez?" Hugo perguntou, atônito. Antes que pudesse entender, uma onda de luz cruzou a sala, iluminando tudo, como se a verdade estivesse emergindo das sombras. Rápido demais, os rostos dos executivos se distorceram em horror. Clara gritou: "Eu ativei um gravador que vai expor tudo. Se algo acontecer a nós, a integridade de cada um aqui será exposta." Nesse momento, um dos seguranças arregalou os olhos. A expressão de choque era palpável. "Você não pode fazer isso", gritou um dos executivos, sua voz tremendo. E nesse instante, o diretor, ainda com aquele sorriso maquiavélico, transformou-se. Ele avançou e, com brutalidade, derrubou Clara no chão. O som do impacto ecoou pelo ambiente e Hugo sentiu o coração disparar. "Você não entende a gravidade do que está fazendo. Não posso deixar você sair", o diretor gritou, agora despido de qualquer fachada. Hugo não pensou duas vezes, juntou toda a força que tinha e partiu para cima do diretor. Eles se engalfinharam. A luta era intensa, um embate de vida ou morte. Enquanto isso, o pânico tomou conta da equipe de segurança. "Parem com isso!" alguém gritou, mas a situação estava além de controle. Em meio à confusão, Clara se levantou, sua determinação renovada. Com um olhar furioso, ela agarrou o dispositivo que tinha caído ao chão. "Isto não acaba aqui. A Tecnova é mais do que apenas um joguete nas mãos de vocês." Mas antes que pudesse se mover, uma explosão repentina da porta principal a fez parar. A entrada se abriu com um estrondo e, em uma fração de segundo, uma figura alta e imponente entrou. "Chega de jogos, pessoas." A voz era profunda e ressoava pela sala, fazendo todos se virarem na mesma direção. Era uma mulher, elegantemente vestida, com um olhar que poderia cortar aço. Hugo a reconheceu. Era a verdadeira fundadora da Tecnova, a avó de Clara. As peças do quebra-cabeça caíram no lugar, e a verdade era agora um labirinto de segredos. "Clara, fazemos parte de um legado maior do que todos imaginam. Não podemos deixar isso na mão de qualquer um", disse a mulher, enquanto olhava diretamente para o diretor, que havia paralisado de medo. O silêncio era tão profundo que se podia ouvir o próprio coração de Hugo. Em um momento, tudo o que ele sabia sobre Clara e a empresa estava mudando. O que mais ele não sabia? Quais segredos ainda estavam escondidos? "Clara, murmurou Hugo, mas ela não respondeu. A situação estava prestes a explodir, e Hugo sentia que a batalha pela alma da Tecnova estava apenas começando. Ele não sabia em quem confiar, mas sabia que tudo havia mudado. E a pergunta que ficou ecoando em sua mente era: até onde eles iriam para protegê-la? Hugo estava paralisado, o suor escorrendo pela testa, enquanto a equipe de segurança invadia a sala, armada e em alerta. O clima estava denso e a tensão vibrava. Aquilo não era apenas um momento de caos, era o colapso de um mundo que, em poucos minutos, virou de cabeça para baixo. "Fique atrás de mim, Clara!" ele gritou, mas ela não se moveu. Os olhos dela estavam fixos em direção à entrada, onde a figura alta e imponente da verdadeira fundadora da Tecnova se destacava. "Chega de jogos, pessoas!" A voz dela ecoou pela sala, poderosa e resoluta. Hugo sentiu um misto de alívio e desconfiança. Ele conhecia aquela mulher, mas o tempo havia mudado tudo. "Você não tem ideia do que está acontecendo aqui", disse o diretor, com o rosto retorcido de raiva. "E se acha que pode reverter isso, está muito enganada." O ambiente estava prestes a explodir. "Precisamos conversar agora", a fundadora disse, sua presença tão intensa que parecia restringir o ar. Clara, confusa, olhou entre os dois. "O que você está fazendo aqui, avó?" "Porque a verdade deve vir à luz. E mais importante, você precisa saber quem realmente controla este lugar." A tensão na sala era palpável, um nó na garganta de todos.
Hugo sentia a adrenalina pulsando. Você não pode simplesmente entrar assim. As coisas estão fora de controle. A fundadora respirou fundo. Tudo isso é parte de um plano maior, Hugo. O que Clara e você descobriram não é apenas traição. É uma guerra silenciosa que se desenrola há anos. As palavras dela o atingiram como um soco. Guerra? Como assim? Mas antes que a resposta pudesse surgir, a equipe de segurança se agitou. Os homens estavam agora divididos entre o medo e a lealdade. Um deles, visivelmente nervoso, gritou: "Precisamos de ordens claras. Não sabemos em quem podemos confiar." Hugo olhou para Clara, os olhos dela brilhando com uma inesperada faísca de determinação. "Avó, o que você estava escondendo de mim?" "Eu não pude contar a verdade antes. Parte dela é uma proteção. Você precisa saber que a Tecnova sempre lidou com pessoas que nunca hesitaram em fazer o que fosse preciso. E em meio a isso, nosso legado estava em jogo." O coração de Clara palpitava. Nós, a família, temos que tomar uma decisão. E agora parece que os verdadeiros inimigos são aqueles que mais confiamos. Então, como um raio em um céu claro, uma explosão repentina ocorreu. A janela do escritório se fragmentou e toda a sala foi tomada por um fragmento de vidro que cortou o ar. Hugo se jogou sobre Clara, protegendo-a. O impacto foi ensurdecedor. "É um ataque!" Alguém gritou, enquanto a poeira e os estilhaços se espalhavam. Hugo ouviu gritos e viu os executivos se jogando no chão. Pânico generalizado. A figura da fundadora desapareceu por um instante, mas logo se ergueu, ajudando outros a se manterem firmes. "Encontrem abrigo. Pode haver mais." Ela ordenou, com a voz firme. A sala estava em caos e ninguém sabia onde se esconder. O diretor, em total pânico, começou a recuar. Mas foi então que Clara gritou com toda a força que tinha: "Não podemos deixar isso assim. Eles estão tentando nos silenciar. Temos que juntar nossas forças agora." E o que veio a seguir foi a verdadeira revelação chocante. Clara se virou para Hugo, um olhar intenso. "Hugo, a avó e você, vocês devem saber que eu sou a verdadeira CEO da Tecnova." Hugo arregalou os olhos, o choque percorrendo cada fibra do seu ser. "O quê?" Numa fração de segundo, sua mente girou. Todas as conversas, todas as decisões pareciam fazer mais sentido. Agora era Clara quem tinha a chave. A verdade tinha o poder de virar tudo do avesso. Mas em meio à confusão, o que realmente significava ser a CEO para ela? A sala parecia girar. O que diabos ia acontecer agora? Hugo estava paralisado, o suor escorrendo pela testa enquanto Clara gritava que era CEO da Tecnova. O ar estava carregado de intensidade, mas a verdade parecia tão surreal. Ele piscou, tentando processar as palavras dela. "O que, Clara? Como você?" A sala ainda estava um caos after a explosão. Processando a revelação, Hugo olhou para a avó de Clara, procurando validação. Mas ela estava concentrada no diretor, que a essa altura já estava visivelmente nervoso. "Você realmente pensa que pode escapar com isso?" ele disse, os olhos cheios de desprezo. Do nada, o som de sirenes cortou o ar, interrompendo o confronto a poucos metros de distância. Hugo não sabia se eram sirenes de polícia ou algo muito pior. O que estava acontecendo? Ele olhou para Clara, que estava com a mandíbula apertada, pronta para agir. "Precisamos sair agora", ela disse, puxando o braço de Hugo. Mas antes que pudessem se mover, um som estrondoso ecoou pelo prédio. A porta principal foi arrombada com uma violência que fez o chão tremer. Uma equipe de homens mascarados invadiu a sala, armados até os dentes. O pânico tomou conta da equipe de segurança. Alguém gritou: "São mercenários. Eles estão aqui para nos matar." Hugo sentiu o sangue gelar. Era um ataque direto. "Clara, isso não é uma simples traição. Isso é uma guerra." A sala estava em um turbilhão. Clara e sua avó se esquivaram, enquanto Hugo se posicionava à frente, seu coração disparando. A situação se desdobrava em um caos absoluto.
cada segundo preenchido por gritos e tiros que ecoavam próximo. E então, no meio do tumulto, algo fez o tempo parar para Hugo. Ele percebeu um detalhe, um movimento entre os mercenários. Era um deles que estava se dirigindo para a diretoria, em direção à tela que Clara havia ativado. O dispositivo gravador estava ainda ligado, a luz vermelha piscando, e se virou para Clara. Vamos, nós precisamos desligar aquilo. Clara estava prestes a concordar, mas a avó dela gritou. Cuidado, era tarde demais. O mercenário ativou um botão em seu pingente e a tela começou a brilhar vorazmente. As luzes se apagaram e a sala foi preenchida por um zumbido estrondoso. Um instante depois, uma explosão de imagens e sons tomou conta. A Tecnova está sob ataque. Precisamos de reforços agora. Era um comunicado gravado, um alerta para cada um dentro da Tecnova. As informações que Clara e Hugo descobriram estavam lá, visíveis para os servidores públicos, acessíveis a todos. As imagens da traição se espalharam pelo sistema. Clara caiu de joelhos, coberta pela luz que emanava. Você sabia disso? Você sabia que isso poderia acontecer? A mulher, que sempre teve tanto poder, agora estava perdida em pensamento. Mas eu pensei que poderíamos controlar. Eu só queria proteger você e sua mãe. Enquanto Hugo tentava entender a gravidade da situação, uma explosão ainda maior irrompeu, desta vez vindas dos pisos superiores do arranha-céu. O chão tremeu sob seus pés. O que estava acontecendo? A Tecnova estava entrando em colapso. A tensão disparou. Hugo seguiu Clara, que se levantou. Então é isso? O que somos? Ela olhou para o grupo de executivos desesperados, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Nós somos apenas uma peça em um jogo que mal entendemos. E então, sem aviso, Hugo lembrou de algo que Clara não sabia. Ele havia encontrado documentos antigos da empresa, um segredo guardado a 7 chaves. Clara, eu encontrei algo. Algo que muda tudo. Os olhos dela se iluminaram. O quê? O que você sabe? Ele hesitou. O que ele estava prestes a revelar poderia destruir tudo novamente. Seus pais não foram apenas faxineiros. Eles eram parte do plano original. Seu pai, ele era um dos cofundadores. Hugo viu as cores sumirem do rosto de Clara. Não pode ser. O que você está dizendo? O choque nas palavras dela ecoou a incerteza no ar. A sala continuava a estremecer, enquanto a verdade rolava como uma pedra gigante, ameaçando esmagar tudo que haviam construído. E do fundo do seu coração, Hugo sentiu que a batalha estava longe de acabar. Mas enquanto ele pensava em como prosseguir, um barulho alto ecoou, cada vez mais perto. A pergunta pairava no ar. Quem realmente estava no controle? E, acima de tudo, até onde estavam dispostos a ir pela verdade? Hugo estava paralisado, o suor escorrendo pela testa enquanto Clara gritava que era CEO da Tecnova. O ar estava carregado de intensidade, mas a verdade parecia tão surreal. Ele piscou, tentando processar as palavras dela. O quê? Clara, como você? A sala ainda estava em um caos após a explosão. Processando a revelação, Hugo olhou para a avó de Clara, esperando validação. Mas ela estava concentrada no diretor, que a essa altura já estava visivelmente nervoso. Você realmente pensa que pode escapar com isso? Ele disse, os olhos cheios de desprezo. O ambiente estava prestes a explodir. Precisamos sair agora, Clara disse, puxando o braço de Hugo. Mas antes que pudessem se mover, um som estrondoso ecoou pelo prédio. Uma equipe de homens mascarados, armados até os dentes, invadiu a sala. O pânico tomou conta da equipe de segurança. Alguém gritou. São mercenários, eles estão aqui para nos matar. Hugo sentiu o sangue gelar. Era um ataque direto. Clara, isso não é uma simples traição, isso é uma guerra. A sala estava em um turbilhão. Clara e sua avó se esquivaram, enquanto Hugo se posicionava à frente, seu coração disparando. A situação se desdobrava em um caos absoluto, cada segundo preenchido por gritos e tiros que ecoavam próximo.
E então um movimento fez o tempo parar para Hugo. Ele percebeu algo entre os mercenários. Um deles estava se dirigindo à diretoria, onde a tela que Clara ativou estava piscando, carregando as verdades que poderiam derrubar todos. O mercenário ativou um botão em seu pingente e a tela começou a brilhar vorazmente. As luzes se apagaram e a sala foi preenchida por um zumbido estrondoso. A Tecnova está sob ataque. Precisamos de reforços, agora. Era um comunicado gravado, um alerta para cada um dentro da Tecnova. As informações que Clara e Hugo descobriram estavam lá, visíveis para os servidores públicos. As imagens da traição se espalharam pelo sistema. Clara caiu de joelhos, coberta pela luz que emanava da tela, o rosto pálido de terror. Não, Hugo gritou, mas era tarde demais. A verdade estava exposta. Ele olhou para a avó de Clara, seus olhos amplos de choque. Você sabia disso? Você sabia que isso poderia acontecer? A mulher, que sempre teve tanto poder, agora estava perdida em pensamento. Mas eu pensei que poderíamos controlar. Eu só queria proteger você e sua mãe. Enquanto Hugo tentava entender a gravidade da situação, uma explosão ainda maior irrompeu. Desta vez vinda dos pisos superiores do arranha-céu. O chão tremeu sob seus pés. O que estava acontecendo? A Tecnova estava entrando em colapso. A tensão disparou. Hugo seguiu Clara, que se levantou. Então é isso. O que somos? Ela olhou para o grupo de executivos desesperados, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Nós somos apenas uma peça em um jogo que mal entendemos. E então, como um raio em um céu claro, uma figura familiar apareceu. Era o pai de Clara. Ele entrou no caos, mais magro e cansado, mas seus olhos estavam cheios de determinação. Clara, eu não queria que você soubesse assim, mas agora não há mais o que esconder. Hugo ficou em choque. O pai de Clara? Ele olhou para ela, mas seu olhar era de reconhecimento e dor. O que você está fazendo aqui? Eu só queria proteger a família, filha. E agora precisamos da sua ajuda para derrubar aqueles que traem a Tecnova. A revelação fez o coração de Hugo parar. Ele se lembrava das histórias sobre um famoso acionista que tinha se afastado da empresa. E agora, aqui estava ele, no meio da batalha. Mas uma nova dúvida surgiu. Você está do lado dela ou do diretor? O que realmente se passa? O olhar do pai de Clara era firme, mas eram as palavras que menos esperavam que cortaram seus corações. Eu sou o verdadeiro traidor. Fui eu quem permitiu que isso chegasse tão longe. A única maneira de salvar a Tecnova é permitir que ela caia. Um silêncio sepulcral segurou a sala. Como assim? Clara disse com a voz trêmula, sua expressão de choque cristalizando. A situação se tornara ainda mais confusa. O que estava acontecendo? Como o pai dela poderia ser o traidor? Hugo sentiu seu coração despedaçar. E agora, com a sala tremendo e os mercenários se aproximando. A única certeza era de que a verdade era mais complicada e dolorosa do que imaginavam. O que seriam capazes de fazer para salvar a Tecnova? Ele olhou para Clara, para sua avó e para o pai dela. Todos tinham suas próprias verdades e a confusão apenas aumentava. Até onde iremos por lealdade? A pergunta ecoava na mente de todos, enquanto a tempestade se aproximava, prestes a engolir tudo. Hugo estava paralisado, o suor escorrendo pela testa, enquanto Clara e seu pai trocavam palavras que pareciam explodir no ar. Ele mal conseguia acompanhar. A verdade o deve vir à luz, disse a avó com uma determinação que poucas vezes ele tinha visto. O ambiente estava desmoronando. Um duelo entre revelações e traições. Foi então que, em meio ao caos, outro som cortou o ar. Um barulho metálico, seguido de um grito agudo. Hugo se virou. O diretor, que parecia estar se preparando para atacar, caía de joelhos, a mão pressionando o peito. O que havia acontecido? Um dos mercenários, em um movimento rápido como um raio, tinha disparado. O homem caiu e a sala ficou em silêncio. O tempo pareceu parar. Todos olhavam para o corpo incrédulos. Ele foi atingido, gritou um dos executivos, enquanto o pânico se espalhava entre os presentes. Um turbilhão de acordos não ditos emergindo em cada olhar. A tensão se agudizou. O diretor não era mais um jogador.
Ele era uma vítima agora. Mas quem era o verdadeiro responsável? Está tudo bem? Clara perguntou ao pai. Mas ele apenas balançou a cabeça, ainda atordoado. Hugo percebeu que os mercenários, em vez de atacar, estavam recuando, um emaranhado de raiva e medo em seus rostos. O clima na sala mudava a cada segundo, e uma nova sombra se esgueirava pelo ambiente. Então um dos mercenários, um homem alto e forte, olhou para a tela da apresentação, onde os dados da sabotagem ainda brilhavam. Precisamos sair, esses arquivos podem nos condenar se ficarem expostos. Ele gritou, e Hugo percebeu que essa luta não era apenas por poder, era uma guerra por sobrevivência. Mas quem mandou atacá-los? Hugo questionou, respirando fundo. A sala estava repleta de incertezas. Olharam para a figura da avó de Clara, que respirava com dificuldade, seus olhos agora mirando o mercenário. Então, para o choque de todos, o pai de Clara se virou e deu um passo atrás, como se estivesse percebendo algo. Não, ele gritou. Isso não pode ser. Por que você está aqui? Foi você que ordenou isso. As palavras de Clara cortaram através do silêncio como um golpe. O olhar dela transbordava indignação. Pai, o que você quer dizer com isso? Como você pode estar envolvido nisso? A expressão do pai de Clara endureceu. Ele olhou para todos, gesticulando desesperadamente. Não era para vocês saberem. Isso é muito maior do que vocês pensam. Eu fiz isso para proteger a família. E nesse momento, tudo se desmoronou. Hugo se lembrou de fragmentos, conversas perdidas, segredos sussurrados. O que estava acontecendo? Era como se ele tivesse entrado em um filme de ação em que cada personagem era uma mente brilhante e traiçoeira. Você realmente trabalha para eles? Clara balançou a cabeça em descrença. O coração de Hugo disparou. O pai dela era uma peça-chave em todo esse jogo sujo, e a Tecnova estava prestes a pagar o preço por essa traição abrangente. Os mercenários começaram a recuar, e Clara quase gritou: "Não podem ir, precisamos de respostas." Mas eles estavam desaparecendo pela porta, e a tensão estava transbordando. "Clara, precisamos ir. Agora." Hugo puxou-a e todos começaram a sair. Mas enquanto davam os primeiros passos, a sala foi invadida por uma luz intensa. Uma cápsula de segurança desceu do teto e uma voz robótica soou. "Tudo sob controle. A Tecnova agora está em lockdown." Hugo quase desmaiou. A verdadeira batalha estava apenas começando, e ele não sabia como se prepararia para a tempestade que estava por vir. "O que está acontecendo?" Ele sussurrou, olhando nos olhos de Clara. "Agora imersos em um mar de choques e incertezas, precisamos descobrir a verdade. O preço pode ser mais alto do que imaginamos, mas eu não posso deixá-los escapar." A determinação queimava nos olhos de Clara, mas e a confiança em seu pai? Era uma linha fina entre amor e traição, e Hugo sabia que o que estava por vir mudaria tudo. Hugo estava paralisado, o suor escorrendo pela testa enquanto Clara e seu pai trocavam palavras que pareciam explodir no ar. Ele mal conseguia acompanhar. "A verdade deve vir à luz", disse a avó com uma determinação que poucas vezes ele tinha visto. O ambiente estava desmoronando, um duelo entre revelações e traições. Foi então que, em meio ao caos, outro som cortou o ar. Um barulho metálico, seguido de um grito agudo. Hugo se virou. O diretor, que parecia estar se preparando para atacar, caía de joelhos, a mão pressionando o peito. O que havia acontecido? Um dos mercenários, em um movimento rápido como um raio, tinha disparado. O homem caiu e a sala ficou em silêncio. O tempo parecia parar. Todos olhavam para o corpo, incrédulos. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Ele foi atingido!" gritou um dos executivos, enquanto olhares de horror percorriam o grupo. A tensão aumentou e Hugo sentiu seu estômago revirar. "Está tudo bem?" Clara perguntou ao pai, mas ele parecia atordoado. O corpo do diretor estava estirado no chão, sangue começando a se espalhar pelo piso de mármore. Hugo se sentiu gelar. Os mercenários começaram a recuar, e Clara quase gritou: "Não podem ir, precisamos de respostas."
Mas eles estavam se afastando pela porta, e a tensão agora estava no limite. O relógio na parede fez um tic-tac ensurdecedor, ecoando a urgência que pairava no ar. Então, do nada, um deles, um homem alto e forte, olhou para a tela da apresentação onde as verdades estavam expostas. Precisamos sair. Esses arquivos podem nos condenar se ficarem expostos. Ele gritou, e Hugo percebeu que essa luta não era apenas por poder. Era uma batalha por sobrevivência. Mas quem mandou atacá-los? Hugo questionou, respirando fundo. A sala estava repleta de incertezas. Olharam para a figura da avó de Clara, que respirava com dificuldade. Seus olhos agora mirando o mercenário. Então, para o choque de todos, o pai de Clara se virou e deu um passo atrás, como se estivesse percebendo algo. Não. Ele gritou. Isso não pode ser. Por que você está aqui? Foi você quem ordenou isso. As palavras de Clara cortaram através do silêncio como um golpe. O olhar dela transbordava indignação. Pai, o que você quer dizer com isso? Como você pode estar envolvido nisso? A expressão do pai de Clara endureceu. Ele olhou para todos, gesticulando desesperadamente. Não era para vocês saberem. Isso é muito maior do que vocês pensam. Eu fiz isso para proteger a família. E nesse momento, tudo se desmoronou. Hugo se lembrou de fragmentos, conversas perdidas, segredos sussurrados. O que estava acontecendo? Era como se ele tivesse entrado em um filme de ação em que cada personagem era uma mente brilhante e traiçoeira. Você realmente trabalha para eles? Clara balançou a cabeça em descrença. O coração de Hugo disparou. O pai dela era uma peça-chave em todo esse jogo sujo, e a Tecnova estava prestes a pagar o preço por essa traição abrangente. Os mercenários começaram a recuar, e Clara quase gritou. Não podem ir, precisamos de respostas. Mas eles estavam desaparecendo pela porta, e a tensão estava transbordando. Clara, precisamos ir, agora. Hugo puxou-a, e todos começaram a sair. Mas enquanto davam os primeiros passos, uma cápsula de segurança desceu do teto e uma voz robótica soou. Todos sob controle. A Tecnova agora está em lockdown. Hugo quase desmaiou. A verdadeira batalha estava apenas começando, e ele não sabia como se prepararia para a tempestade que estava por vir. O que está acontecendo? Ele sussurrou, olhando nos olhos de Clara. Agora imersos em um mar de choques e incertezas. Então, a tela piscou novamente, revelando uma sequência de imagens. Era quase como uma confissão. Hugo não podia acreditar no que via. Não eram apenas documentos de sabotagem, eram vídeos. Vídeos de reuniões secretas, planejamentos e, por último, um rosto em destaque. O pai de Clara. Não pode ser. Hugo murmurou, a respiração falhando. Clara parou abruptamente. A garganta dela estava seca. O que é isso? A voz dela tremia e os olhos dela estavam fixos na tela. Eu não fiz isso. Eu não sabia que estavam me filmando. O pai de Clara se precipitava, suas palavras saindo em um turbilhão. Nunca foi a minha intenção, Clara. A sala estava em um silêncio mortal, mas as imagens continham mais. A última cena mostrava o pai dela em uma chamada com um misterioso executivo. Aquele mesmo que havia sido visto na primeira reunião de emergência. Você consegue fazer isso acontecer? Então nós estaremos a salvo. A revelação atingiu todos como um raio. O pai de Clara estava envolvido até o pescoço. Você não, Clara sussurrou, sua voz desaparecendo. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto dela. Uma mistura de traição e desespero. Como você pode fazer isso? E então, enquanto Hugo sentia o nó na garganta apertar, uma mensagem apareceu na tela. Uma contagem regressiva. Ainda temos 5 minutos até o sistema ser reiniciado. Os planos para a verdadeira queda da Tecnova serão ativados. O que isso significava? A sala estava prestes a desmoronar e todos se entreolharam em pânico. A contagem trazia um presságio sombrio. Hugo virou os olhos para Clara, que estava despedaçada. Precisamos agir agora. Se não fizermos nada, tudo estará perdido. E dizendo isso, a porta se escancarou,
revelando um novo exército de mercadores que entravam em formação, prontos para o que quer que viesse. O que estava a acontecer? A verdadeira traição se desenrolando diante deles. Hugo e Clara precisavam decidir rapidamente: fugir ou lutar. O tempo estava se esgotando e ninguém sabia ao certo o que estava por vir. O ar estava pesado, quase sufocante. Hugo olhava para a tela e o que viu fez seu estômago virar. A contagem regressiva estava prestes a acabar e, com ela, uma nova era de caos. "Clara!" ele gritou, puxando-a para mais perto. A pressão aumentava e o que estava em jogo nunca foi tão real. "Isso é uma armadilha." Clara ainda tremia, os olhos fixos no pai, que parecia estar se perdendo em desculpas. "Eu não posso acreditar que você está envolvido nisso. Eu fiz isso para proteger vocês. Vocês não têm ideia do que estão lidando." O pai dela estava em desespero, as mãos trêmulas, enquanto o eco de tiros e gritos se misturava ao som da contagem regressiva. "Basta! Agora não é hora para discussões." A avó interviu, seu olhar fixo nos mercenários que avançavam. "Se não nos unirmos, todos vamos acabar aqui." O chão tremeu, e por um momento, tudo ficou em silêncio, como se o mundo tivesse parado para ouvir. De repente, um dos mercenários soltou um grito. "Eles vão nos pegar. O que fazemos?" A equipe estava em pânico, a lealdade mudando como ventos. Júri de olhares, todos estavam responsáveis pela vida um do outro. "Precisamos desativar o sistema de lockdown", sugeriu Clara, a adrenalina pulsando em suas veias. "Se fizermos isso, podemos ganhar tempo para escapar." "E como você pretende fazer isso?" O pai dela desafiou, mas havia uma centelha de esperança em seus olhos assustados. "Eu me lembro de um código que minha avó sempre me ensinou sobre os sistemas dela. Precisamos de um computador." Ela respondeu, a determinação queimando em seu peito. A sala estava em um turbilhão, vozes se misturando, mas uma coisa ela sabia: não podiam esperar mais. "Eu vou te ajudar", Hugo declarou, sem hesitar. Puxaram-se um para o outro e correram em direção ao computador perto da saída, enquanto outros lutavam para criar uma barreira entre eles e os mercenários. "Rápido, Clara." O tempo voava e a contagem continuava. A ansiedade os consumia enquanto tentavam digitar no teclado. O som da contagem seguia como um relógio macabro. A cada segundo, a situação tornava-se mais claustrofóbica. Finalmente, Clara tocou numa tecla e a tela piscou. "Consegui! Agora precisamos apenas entrar com o código." Ela digitou rapidamente e então os números começaram a piscar na tela, a tensão subindo como um foguete. "Come on, vamos lá!" Hugo incentivou. Mas ao mesmo tempo, um barulho estrondoso mais uma vez cortou o ar. A porta estava sendo violada. A multidão de mercenários estava prestes a invadir. "Faltam 5 segundos", Clara gritou, a luz na tela piscando freneticamente. Hugo sentiu um frio na barriga, o tempo estava acabando. "Agora!" Clara pressionou Enter, e então tudo ficou em silêncio. A luz da tela apagou e a operação de lockdown foi desativada. Um alívio imediato tomou conta, mas logo foi substituído pelo caos. Os mercenários hesitaram, mas a equipe de segurança não tinha mais tempo. "Vamos, agora!" gritou Clara, puxando Hugo e sua avó. Eles correram pela porta, a sala ainda em desordem. Mas enquanto atravessavam, Hugo olhou para trás e viu o pai de Clara cercado. E por um instante, sua mente ficou em dúvida. Eles teriam chances de sair todos juntos? Enquanto uma fumaça começava a preencher o ambiente, Clara não olhou para trás. Ela sabia que tudo estava em jogo. O pai dela tinha que fazer suas escolhas agora. "Precisamos descer. Rápido!" Hugo gritou. E eles seguiram. O eco dos gritos e do caos ficou para trás. A saída estava à frente. Com uma volta rápida, eles finalmente cruzaram por uma porta que parecia ser a última chance. Mas, ao saírem do prédio, um brilho intenso os ofuscou. O sol estava baixo, tingindo o céu com cores vibrantes, mas o futuro ainda era incerto. Clara olhou para Hugo.
Nós conseguimos, mas ainda temos muito a descobrir sobre o que realmente aconteceu. A certeza da luta ainda ardia. E sobre seu pai, ele completou. A preocupação consome seu olhar. Em meio a uma batalha vencida, um novo capítulo começava. E Hugo sabia que estavam longe de se livrar do perigo. E agora? É sua vez de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final eletrizante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.